Aonde você está, só coloca sua mão na posição de receber agora. Fecha os seus olhos e começa a pedir mais do Espírito Santo. Mais Espírito Santo. Mais Espírito Santo. Se você ora em línguas, comece a orar em línguas agora onde você está. Se desconecta das coisas que ficaram na sua casa, se desconecta das suas preocupações. Eu sinto que essa noite Deus ele marcou um encontro especial com cada pessoa que está aqui. Então só começa a pedir mais. Abre a sua boca, se você não ora em línguas, começa a falar mais Espírito Santo. Enche mais, vem com sua presença e enche mais a minha vida. Que a voz do meu eu, que a voz do inimigo, ela não venha ter poder agora. Que toda agitação agora vá embora, que toda confusão mental vá embora agora em nome de Jesus. Começa a pedir mais Espírito Santo. Peça, vem mais Espírito Santo. Ainda tem muito mais. Só que você precisa se posicionar nesse lugar. Você precisa falar com a sua boca, expressar. Não pensa, mas fala. Eu quero mais de ti, Espírito Santo. Eu quero mais da sua presença. Mais Espírito Santo. Eu sinto que nessa noite vai existir um destravar de destino para a vida de algumas pessoas. Eu sinto que alguns de vocês entraram aqui e vocês estão pensando assim: nossa, já passou 20 dias de janeiro, já passou muito tempo de janeiro e eu ainda não sei o que eu vou fazer. As minhas aulas provavelmente vão voltar, ou eu tenho que me matricular na faculdade e eu tô perdido, eu tô perdida e eu não sei o que eu vou fazer. E eu sinto que Deus hoje ele está trazendo um destravar de destinos. Eu sinto que palavras que foram lançadas muitas vezes lá atrás que você não fazia ideia, você muitas vezes não significava nada para você. Mas hoje o Espírito Santo vai começar a trazer a sua memória. Então só estende suas mãos onde você está e continua clamando por mais. Nunca é demais a presença de Deus. Nunca é demais a presença do Espírito Santo. Começa a clamar por mais. Mais Espírito Santo. Mais Espírito Santo. Antes de você sentar, eu só quero fazer um combinado com você. Se em algum momento que a gente estiver conversando aqui dessa palavra, você começar a sentir um fogo dentro de você, você começar a sentir algo que fique incontrolável, eu preciso que você tome uma atitude. Eu preciso que você só se levante do seu lugar e você venha e ajoelhe aqui na frente. Não importa o momento da palavra, não importa o que eu estiver falando aqui, mas se começar a queimar, hoje eu sinto que Deus ele está levando para um novo nível o projeto Chama, não só hoje, mas eu sinto essa palavra para esse ano, Tozinho. O posicionamento que o projeto Chama tiver agora no começo do ano, vai definir a colheita do final do ano. Então, não importa se aqui vai ter 50, 100, 200 jovens, se tem 3, 4. Mas o seu posicionamento hoje, como jovem nesse lugar, vai definir a colheita que já está preparada para o final do ano. Mas você precisa se posicionar. Então, se em algum momento dessa mensagem você começar a sentir algo que fica incontrolável, quebra a vergonha, cara. Quebra o temor de homens, esquece quem está do seu lado. Esquece a pessoa que está do seu lado, esquece o que vai pensar de você, esquece se você vai sair na foto ou não, só levanta e vem aqui na frente, e fica ajoelhado, tá bom? Eu estou muito feliz de estar aqui. Daqui a alguns dias eu estou voltando para... Vocês podem sentar, desculpa. Daqui a alguns dias eu estou voltando para a Dunamis Farm, eu estou voltando para o 2º ano da minha escola de missões, e acho que alguns de vocês estão no meu grupo e estão me acompanhando, e para mim é um privilégio estar aqui, é um privilégio estar conversando com vocês e falando um pouquinho mais do que Deus tem feito na minha vida. Mas eu estava conversando com o Tozi, eu falei, mano, eu estava preparando algo no meu coração relacionado a missões, relacionado à grande comissão, e algo para despertar os jovens para a grande comissão. Mas eu sinto que Deus ele está querendo atrair para a presença dele.
Existe um lugar reservado, especial para cada um de vocês na presença. E aí a gente foi orar aqui antes de começar o culto, e aí ele falou a mesma coisa, tipo, cara, presença, não sei o que. Aí o Rafinha começou a cantar, fome e sede pela presença, fome e sede pela presença. E é sobre isso que eu quero falar com vocês hoje. A fome e a sede pela presença de Deus. O que é a fome e a presença? O que ela faz com a gente? E como nós entramos nesse lugar. E é engraçado porque muitas vezes a gente acha que a presença de Deus ela só é manifesta no domingo, ou no sábado, no Projeto Chama, ou muitas vezes quando eu estou num pequeno grupo em casa, numa célula, algo assim. Mas a presença de Deus ela vai muito além disso. Quando a gente olha para grandes homens na Bíblia que permaneceram na presença de Deus, a gente vê cumprimentos de promessa, a gente vê cura, a gente vê destravar, a gente vê alianças sendo feitas, e a presença de Deus é algo que você precisa descansar nela. Essa semana eu fiquei ruim da minha coluna, e aí eu fui no quiropraxista, meu pai me levou no quiropraxista, e eu tava tipo torto, assim, meu quadril tava para um lado, meu corpo para o outro. Eu fiquei uma semana torto, não conseguia andar direito, fui desentortando e tal, mas com muita dor. E aí eu falei, bom, no hospital eles vão me dar uma injeção que dói mais que Bezetacil. Eu falei, eu não quero, né? Aí eu falei, vou no quiropraxista, que aí ele vai tipo ajeitar minha coluna, se tiver inflamada vou continuar tomando anti-inflamatório, e vai demorar um pouquinho, mas vai passar. Quando eu cheguei no quiropraxista, eu sou um cara que, tipo, eu fico observando tudo ao meu redor, assim. E eu gosto de procurar Deus em todas essas coisas, sabe? Nas coisas simples do dia a dia. E aí quando o cara, tipo, puxa meu braço para um lado, puxa para o outro, faz um teste aqui, torce para o lado, e minha coluna estralava, ele pegava assim meu pescoço, ele girava, eu falava, mano, que é isso, velho? Tipo, estralava. E aí eu fiz uma pergunta para ele, eu comecei a falar assim, caraca, será que toda vez que está estralando a minha coluna, tipo, faz o barulho do tec, tá voltando pro lugar, tá desalinhado? E eu fiz essa pergunta pra ele, eu falei, eu não lembro o nome dele, sei lá, o Steve, como que, tipo, funciona, né, cara? Toda vez que faz o barulho aqui, minha coluna tá voltando pro lugar. Aí ele falou, não, Mateus, o estralar só significa uma parada assim que tem no seu osso, que é um ar que tem entre o seu osso e o negócio que fica no meio dele, e quando mexe estrala. Mas ele falou, se não estralar, não significa que não está voltando para o lugar. Sua coluna também está voltando, o que está desalinhado está voltando. Sabe quando você, tipo assim, tudo ao seu redor fica em silêncio? Você fala, caraca, mano. Quase que comecei a orar em línguas ali na hora, assim. Eu falei, nossa Deus, eu estou sentindo a sua presença aqui. Eu falei, então não significa que precisa fazer barulho para minha coluna voltar para o lugar. Eu falei, se não significa que precisa fazer barulho para minha coluna voltar para o lugar, que somente o movimento de colocar ela no lugar, ela volta para o lugar, eu falei, não é diferente com a sua presença? Eu falei, eu não preciso estar deitado, chorando, que aí a sua presença vem. Eu não preciso estar na igreja, com a mão erguida, que aí a sua presença vem. Eu não preciso vir no sábado e no domingo só para ter a sua presença nesses dias. Então significa que quando eu estou no meu momento de devocional, ou quando eu estou simplesmente, esses dias eu estava num churrasco de despedida de uns amigos missionários meus, e sabe quando você sente assim, você fala, meu, tipo, eu sinto que Deus quer derramar algo a mais nesse ambiente, mas a galera está toda dispersa. Aí eu falei, gente, tem um violão aí e tal, aí um pegou um violão, aí ele começou a tocar a música do Dunamis, né, viu, com a camiseta do Dunamis, falou, vou tocar Dunamis, aí os Dunamers já começam aqui, já abaixa no chão, começa a bater palma. Aí, tipo, eu fiz assim pra ele, continuou tocando, e eu comecei a viajar, assim, sabe, Deus começou a colocar algumas coisas no meu coração, e eu vi que eles estavam cantando apenas por cantar aquelas músicas, e eles não estavam prestando atenção na letra, mas, tipo, no começo a estrutura que eles seguiram ali, sem eles perceberem, foi uma estrutura de tabernáculo, que a gente chama, e eles estavam entrando em um lugar de adoração, mas sem ter consciência daquilo. E eu comecei a viajar assim, só que aí meu amigo percebeu, aí meu amigo me cutucou, ele falou, Viana, se Deus está te entregando algo, você tem liberdade, tipo, para falar aqui. E aí enquanto eles estavam tocando, eu levantei, e aí eu peguei minha Bíblia no meu celular, que eu estava sem minha Bíblia de papel ali na hora, e aí eu comecei a falar, ministrar, mostrar o que estava acontecendo. E aí eu percebi que o nível de consciência sobre a presença do Senhor naquele momento aumentou. As pessoas, elas perceberam que, opa, tá denso o lugar.
a presença de Deus está palpável aqui. Quando eu olho para o lado, uma criança de mais ou menos uns 7, 8 anos, tipo, sendo batizada no Espírito Santo, ela estava se tremendo, orando em línguas. E aí eu falei, caraca, Deus tem algo para fazer aqui, Deus está fazendo algo. Enfim, o que era para ser um churrasco virou gente no chão, chorando, carne queimada na churrasqueira porque não deu tempo de virar. E tipo, foi mais ou menos umas 2h30 ali, 3 horas, só nesse ambiente da presença. E aí teve um momento que a gente teve que falar, tipo, meu, a gente precisa parar, porque a galera precisa ir embora, tem gente que vai trabalhar no dia seguinte e tal. O cara que estava tocando violão ia trabalhar na madrugada, né, ele cumpriu uma escala de madrugada. Mas estava tão gostoso aquele lugar, que você vê tipo uma pessoa sendo batizada no Espírito Santo, uma criança, a outra foi curada, a outra falou, caraca, eu já tinha recebido essa palavra que você falou há muitos anos atrás, e quando você falou, voltou à minha memória e faz todo sentido para o que eu estou vivendo agora. E aí Deus, ele começou a falar comigo, e ele está falando há muitos dias sobre isso. Cara, é na presença que as coisas acontecem. Então, eu quero falar alguns pontos com você. Se você estiver anotando, eu vou usar bastante a Bíblia, tá, gente? Então, se tiver com a Bíblia no celular, acompanha aí. Ou se tiver ali, a Bíblia ali. A minha versão é a NAA. Não sei se vai por NAA aí ou acompanha no celular. Eu quero que você abra em Salmo 63. Salmo 63, a gente vai ler do 1 ao 6. Eu não sei vocês, mas tipo, eu gosto muito da Bíblia de papel. Antes eu só usava no celular, mas agora eu ando para todo lugar. Tipo, eu tenho o computador aqui, mas parece que meu pai falava isso, eu lembro, sobre tipo a Bíblia de papel, a Bíblia de papel. Aí eu ficava falando, mano, que viagem, já é tão fácil pelo celular e tal, mas tipo, experimentem usar a Bíblia de papel e anotar na Bíblia, começar a escrever. A minha Bíblia, ela é toda rabiscada assim. Aí eu começo a olhar, eu falo, nossa, eu não tinha percebido isso. Aí com as anotações ficou mais fácil. E Salmo 63, do 1 ao 6 vai falar. O salmista está falando, ó Deus, Tu és o meu Deus, eu te busco ansiosamente, a minha alma tem sede de Ti, o meu corpo Te almeja. Como terra árida, exausta e sem água, assim quero ver-te no santuário, para contemplar a Tua força e a Tua glória, porque a Tua graça é melhor do que a vida, os meus lábios Te louvam. Assim eu Te bendirei enquanto viver, em Teu nome levanto as mãos, como de saborosa comida se farta a minha alma, e com júbilo nos lábios a minha boca Te louva. No meu leito, quando em Ti recordo, em Ti medito, durante as vigílias da noite. E o que é interessante, eu vou passar por alguns pontos, se você estiver anotando, anota esse ponto, é a fome nos leva a tomar uma atitude. Você pode perceber que o salmista, ele está deitado, e ele está meditando na presença do Senhor. Aqui, provavelmente, eu não sei a situação que ele estava, mas alguns estágios da fome no nosso corpo, eu fui pesquisar, eu falei, cara, tipo, deixa eu ver o que a saúde fala, as notícias falam sobre a fome e o que ela faz com o nosso corpo, porque quando a gente está com fome, sei lá, você está sentado, você está vendo uma série da Netflix e bate a fome. A sua primeira atitude, ou é pegar, abrir o iFood e pedir alguma coisa, ou é ir na geladeira pegar uma comida, ou ir no armário e comer uma bolacha. Tipo, a fome nos leva a ter uma atitude. E em relação à saúde, saindo um pouquinho do lado espiritual, a fome ela começa a consumir as suas próprias reservas de gordura se você fica sem comer. Então você pode perceber que as pessoas que elas passam muito tempo em jejum, elas tendem a emagrecer. O corpo ele entra num processo de cetogênica, que ele começa a consumir a gordura local. A fome também muda o humor, afeta o humor das pessoas. Tem aqueles memes no Instagram e no TikTok, que o cara assim, ele namora tal, aí ou é casado, aí a mulher tá mó brava, aí ele vem com o lanche do McDonald's, aí a mulher muda todo o humor. Tipo, a fome mexe com o nosso humor. Quando a pessoa está com fome, ela fica estressada, ela fica irritada. Se você está no culto, você não vê a hora do culto acabar. Eu lembro que quando eu era pequeno, minha bisavó me levou para a igreja católica que ela ia, e eu estava sentado, e aí era uma despedida lá de um padre, eu não me lembro muito bem o que era, eu lembro que era uma despedida, e estava a minha bisavó, a minha tia Euri, e eu sentadinho, eu era bem pequenininho,
E eu lembro que o padre estava demorando para acabar aquela missa. E aí a minha avó, ela deu um grito, ela era meio desbocada assim, aí ela deu um grito no meio da igreja, ela falou, acaba logo, meu neto tá com fome. Tipo, eu nem tava com fome, eu tava quieto, entendeu? Ela tava com fome. E aí tinha umas coisas assim que era muito engraçado. E, cara, a fome, ela mexe com o nosso humor. A fome, se você fica muito tempo sem comer, sei lá, aquela série lá, você fica perdido no meio do mar, você entra numa ilha deserta e você fica com fome. A fome, ela pode levar à morte. Eu lembro que quando a gente estava num campo de refugiados, servindo eles, a primeira coisa que a gente entrou em consenso com o nosso time na viagem foi, vamos levar comida. Tipo, muita comida, porque eles estavam muito tempo sem comer. O refugiado, ele é acostumado a viver sem comer, porque eles saem de um contexto de guerra, onde não tem comida, eles atravessam para outro país, tipo, outro país que está em guerra, eles apanham, eles, sofrem, muitos deles morrem na travessia, e a última coisa que eles têm é comida, eles têm que se preocupar com a vida deles. E em campo missionário, a primeira coisa que a gente faz antes de falar de Jesus é alimentar as pessoas. E eu lembro que a gente estava nessa semana servindo esse campo de refugiados e visitando as casas. Tem campos de refugiado que são casas, tem campos de refugiado que são barracos. Vai depender muito. Esse específico eram casas, eram prédios assim abandonados, sabe? E aí eu estava carregando um monte de cesta básica. Era cesta básica por umas 2 semanas mais ou menos, que tinha ali óleo, uma farinha, uma lentilha, que para eles é o suficiente. Tinha mais uma outra coisa que eu não faço a mínima ideia o que é, mas eles comiam. E quando a gente chegava nas casas, você via eles muito bravos, com a cara muito fechada. Você via eles com poucas palavras, muito magros. Então bem aquela imagem que a gente vê de criança passando fome, com os ossos assim aparecendo. É real, isso acontece. E aí, quando a gente tirava a sacola assim, a gente pegava e a gente falava, olha, a gente trouxe pra você, mano, mudava tudo. A criança começava a sorrir, o pai começava a dar atenção pra gente. Você entra na casa de um refugiado que vem de um contexto islã, é um pai e 3 esposas, aí as 3 esposas já iam, 2, 3 esposas já iam pegar e preparar algo ali para eles comerem. E o que eles têm para comer é água, e a água deles é muito ruim. A água deles, você não pode beber água do Oriente Médio. Ela passa por 3 filtros, e você não pode cozinhar com essa água, você tem que cozinhar com água filtrada. É uma água só para lavar a mão. As meninas lá, quando lavavam o cabelo começava a ficar mó ruim assim, cair e tal. É uma água muito ruim, e eles bebem aquela água. Então, quando a gente entregava a sacola de comida, como forma de honra e gratidão, eles pegavam e davam um copo d'água pra gente. Aí a gente olhava assim e falava, mano, quem tá na chuva é pra se molhar, né? Vamos tomar. Aí a gente tomava água e tal, agradecia. E, só que, eu comecei a refletir sobre isso, a fome que nos leva a tomar uma atitude. Quando eu tô com fome, eu tô assistindo uma série, eu chego pra pegar uma comida na geladeira, é segunda-feira, eu tenho aquela comida boa que minha mãe preparou no domingo, que sobrou, tá ali, minha mãe cozinha bem pra caramba, é uma benção comer comida de mãe. E eu tenho a pizza que sobrou de domingo à noite. Cara, provavelmente a gente que é jovem vai escolher a pizza. E eu comecei a refletir sobre isso, eu falei, Deus, quando eu falo que eu tenho fome da sua presença, o meu humor ele não altera e eu não fico desesperado por achar a sua presença. Quando eu falo que eu tenho fome pela sua presença, eu vou lá e eu gasto horas no TikTok em vez de gastar horas em cima da palavra. Quando eu falo que eu tenho fome pela sua presença, assim como o salmista, ele estava meditando, deitado. Quantas vezes você não está deitado na sua cama e só vem aquela palavra do culto, só vem muitas vezes, a presença entra no seu quarto. Eu tenho certeza que todo mundo já sentiu isso, mas você pega e a atitude que você toma é ficar vendo Reels, é ficar vendo TikTok, é ficar de conversa no WhatsApp. Não que seja errado, mas a sua fome pela presença é fome por qual presença? É uma fome pela presença de Deus, ou é uma fome por aquele choro e por aquele fogo que só queima no seu coração quando você acredita que você está na presença de Deus? A atitude que você toma
é a qual? De chegar e falar: ei Jesus, você que é o pão da vida, eu quero comer desse pão para ter a vida eterna. Ei Jesus, você que vai satisfazer a minha carência, você que vai satisfazer as dores da minha alma, você que vai satisfazer, você que vai tirar toda essa mentalidade confusa que eu estou tendo. Quando você tem fome pela presença, o que você faz? Tipo, você começa a fazer o que? Assim como o salmista, você começa a meditar na palavra, você começa a meditar em Deus. Tipo, aqueles refugiados, eles olhavam para a gente, e aí eles comiam. Depois que eles comiam, a gente começava a introduzir uma palavra e falar quem Jesus era. Tipo, a fome deles mudava, era nítido. Eles deixavam de lado, as mulheres saíam da cozinha. Aí o pai brigava lá com as crianças ficavam muito animadas, né? Pô, tô comendo, elas ficavam mó felizes. O pai brigava e falava: não, senta aqui. E eles começavam a dar atenção para o que a gente tinha para falar. A fome deles mudava. E aí quando a gente, tipo, precisava ir embora para ir para outra casa, a gente ficava a semana toda visitando muitas casas. Acontecia da criança ir na porta, ela abraçar a gente e ela falar: não vai embora. Continua falando. Continua pregando sobre o seu Jesus. Tipo, ali elas aceitavam Jesus, o pai aceitava, a mãe aceitava. E aquilo vinha como um soco no meu estômago. Tipo, caraca, eu tenho fome por qual presença? Essas crianças, elas não querem mais comer aquela lentilha com aquela farinha. Agora elas querem comer a palavra viva. Elas querem Jesus. E muitas vezes eu entro num lugar em que as minhas atitudes, quando eu tenho tudo, por mais que eu ache que é pouco, eu entro num lugar em que, tipo, Jesus, ele só está querendo me encontrar, porque Deus, ele anseia por um relacionamento comigo e com você. E tipo, eu troco por 4 horas de Netflix, 3 horas de TikTok. Tipo, pega o seu iPhone, olha lá, tem aquela parada de atividade. Quanto tempo você tem gasto nas coisas que não são na presença de Deus? Ai, Mateus, mas no TikTok eu fico vendo lá os cortes do pastor Teófilo Hayashi. Cara, isso não é presença de Deus. Ai, Mateus, mas eu entro no YouTube e aí eu vejo um podcast lá do Douglas Gonçalves. Cara, isso não é presença de Deus. Presença de Deus é intimidade. Presença de Deus, eu já vou falar um pouquinho mais sobre Abraão, quando ele permanece na presença de Deus. Era algo que Deus estava falando comigo ontem. Tipo, presença de Deus é um lugar onde você muitas vezes nem fala. Você entra e buf, a presença vem. E aí você fala: tá, aqui tem presença palpável. Tipo, o choro é uma consequência, o fogo no coração é uma consequência. A presença de Deus começa a passar um flashback assim, ó, na sua cabeça, tipo, de situações que você desagradou o Espírito Santo, que você desagradou a Deus. A presença de Deus mostra o futuro. A presença de Deus mostra o coração de Deus para você. Mostra o plano que Deus tem para a sua vida. A presença de Deus não é um corte de um pastor famoso no TikTok. A presença de Deus não é ficar conversando até 3, 4 horas da manhã sobre coisas supérfluas da vida no WhatsApp, trocando ali a carência, né? A gente chega nessa idade de, começar a ter relacionamento, a gente está ficando jovem, a gente tem hormônio e, tipo, você começa a descontar a sua carência em outra pessoa. E aí você chega e você fala: meu Deus, aquela pessoa é a pessoa da minha vida. E tipo, a presença de Deus está ali no seu quarto, só esperando para encontrar você. Presença de Deus não é só vir na igreja sábado e domingo. E você tem fome do quê? Sabe? Eu vejo como se, assim como eu falei da comida da minha mãe, a pizza, tipo, eu tenho 2 escolhas para fazer quando eu estou diante da presença de Deus. Eu posso só falar: ei Deus, muito obrigado porque eu senti a sua presença no Projeto Chama, no culto de domingo, mas agora eu vou fazer outra coisa. Ou eu posso chegar e falar: ei Deus, eu quero algo a mais. Eu quero algo a mais. João, deixa eu abrir um João aqui. Mano, Tozinho, como que desliga isso aqui? De baixo? Só por conta da página. Desculpa, Rafinha, você ficar com calor aí. João 6:32. Se você tiver com a sua Bíblia, abre aí rapidinho.
João 6:32 até o 40. Jesus lhes disse: em verdade lhes digo, que não foi Moisés quem deu o pão do céu para vocês. Quem lhes dá o verdadeiro pão do céu é o meu Pai, porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Então lhe disseram: Senhor, dê-nos sempre desse pão. Jesus respondeu: eu sou o pão da vida. Quem vem a mim jamais terá fome. Quem crê em mim jamais terá sede. Porém, eu já disse que vocês não creem, embora estejam me vendo. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora, porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade de quem me enviou é esta: que eu não perca nenhum de todos os que ele me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. De fato, a vontade do meu Pai é que todo aquele que vir o Filho aquele que vir o Filho e nele crer, tenha vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Aqui Jesus ele está falando: eu sou o pão da vida. As pessoas estão falando: nos dê desse pão. Jesus está falando: eu sou o pão. Se você comer desse pão, você não vai mais ter fome. Se você comer desse pão, cara, sua vida vai mudar. E comer desse pão não é só num curto período do dia, porque não existe separação da nossa vida física para a nossa vida espiritual. É uma coisa só. Não existe um Mateus na escola de missões e um Mateus na casa dos meus pais. Não existe um Mateus é que eu não estou trabalhando atualmente, eu estou em missões, então vou usar o exemplo do Rafinha. Não existe um Rafinha no trabalho e um Rafinha na igreja. Tipo, é o mesmo Rafinha. E a presença, ela é manifesta por onde você vai. Porque as pessoas, elas vão começar a olhar para você e aí elas vão falar: ei, eu tenho fome, o que você tem para me entregar? E você vai entregar o pão da vida. Sabe? Olhando agora para o lado da sede, anota o que a gente falou de fome. Agora a gente vai falar sobre a sede que nos deixa desesperados. Salmos 42, do 1 ao 2. Esse eu sei de cor, mas eu vou abrir porque acho que todo mundo sabe de cor isso. Salmos 42, do 1 ao 2. Assim como a corça suspira pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me apresentarei diante da face de Deus? Quando a gente lê esses salmos, a gente fica falando: caraca, o que é corça? Por que ela anseia pela água? Tipo, ou só, que bonitinho, né? A corça é tipo um alce, sabe? Só que ele é muito grande. A corça, a água, ela basicamente, tipo, se você fica sem beber água, você morre. Para os animais é a mesma coisa. Mas para a corça, quando ela fica sem água, quando aquele animal fica sem água, ela fica mais exposta ao predador. O que acontece? Quando ela está sem água, ela está com sede, o corpo ele libera um odor, uma enzima, e tipo, isso faz com que o predador natural dela, que é o leão da montanha, ele sinta o cheiro dela de muito longe. E ela sabe que tipo, ela com aquele enzima, mano, ela tá caminhando para a morte, porque, né, o leão vai pegar ela. E o que acontece? Quando ela fala anseia por água, quando o corpo da corça libera essa enzima, ativa um dom nela. Ela consegue sentir o cheiro da água a quilômetros de distância. E ela começa a correr desesperadamente, loucamente. Pesquisa no YouTube, corça correndo. Ela corre como se não houvesse amanhã até encontrar água. E quando ela chega na água, ela não põe só a cabeça lá igual o seu cachorro bebendo água e põe a língua na água. Ela se joga na água. Porque quando ela se joga na água, esse odor vai embora. E se o leão estiver longe, só sentindo o cheiro dela, ele para de sentir o cheiro. E quando eu estou com sede, eu me torno uma presa fácil para o inimigo. E qual é a água que eu tenho bebido? Qual é a água que tem tirado esse odor que me deixa, sabe, um ser frágil para ser atacado? A Bíblia fala que o diabo ele fica ao nosso derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Tipo,
cara, você está com sede mesmo da presença? E quando você acha a presença, o que você faz? Só um pouquinho, vem aqui. Você mergulha na presença. Eu não sei se vocês já tiveram essa experiência de passar uma noite em claro, deitado na presença de Deus. Um dia eu tomei uma bronca lá na fazenda, porque lá tem o campo de futebol, né? E eu não jogo bola, eu sou muito ruim jogando bola. Se tem o gol e tá sem o goleiro, eu chuto pra fora. É esse nível. E eu lembro que eu vou pro campo só pra orar, porque, não sei, aquele campo tem algo assim que eu olho e falo, caraca, eu gosto de orar aqui. E aí a gente tem um horário de silêncio na fazenda. 11 horas a gente precisa estar todo mundo em casa, porque tem famílias que moram lá, tem criança, então não dá para ficar fazendo barulho. 160 jovens numa fazenda faz barulho. Num acampamento com 50, 60 já faz barulho, pensa 160. E aí um dia eu deitei assim no campo, e aí a presença de Deus estava tão palpável que eu falei, Deus, eu não sei se eu vou tomar bronca. Hoje eu vou arriscar. Aí passou 11h05, 11h10, 11h15, alguém me cutuca assim, era o Steph lá da farm. Aí ele, você quer tomar uma advertência agora ou depois? Aí eu falei, eu vacilei muito, cara. Mas aqui a presença de Deus está tão palpável nesse lugar. Aí ele parou assim, aí ele, caraca, tá mesmo. Aí ficou nós dois lá. Porque com o Steph você pode ficar, né? Ele libera assim. A sua sede pela presença tem feito você fazer o que quando você encontra a presença? Sabe, João 4, do 13 ao 15, vai falar sobre a mulher samaritana. Deixa eu abrir aqui em João de novo. Gente, João, Lucas, Salmos, Provérbios são meus livros preferidos. João 4, do 13 ao 15. Jesus respondeu, quem beber desta água voltará a ter sede. Mas aquele, olha que interessante, a corça lá atrás, ela entra na água, o odor dela sai. Depois dali, ela não mora, né? Ela não é uma capivara que ela vai ficar morando naquela água, naquele rio. Ela sai, ela volta a ter sede. E em algum momento do dia dela, da semana dela, ela vai precisar encontrar água de novo. Então ela não pode correr para muito longe. Jesus ele está falando aqui para a mulher no poço, quando ela foi buscar água. Quem beber desta água voltará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Então calma, Jesus primeiro ele fala que quem tem fome, come desse pão da vida, que você não vai mais ter fome. Agora, quem tem sede, se beber dessa água, não vai mais ter sede. E aí a gente entra num lugar de, eu só quero a sua presença, hoje eu não vou pedir nada. Aí chega na minha casa e fala, meu Deus, como eu estou confuso. Meu Deus, como você provê para o meu irmão do lado, mas você não provê para mim. Meu Deus, olha o que está acontecendo na minha casa, olha os ataques. Meu Deus, você falou que era para eu fazer tal coisa, eu fui lá e eu fiz. Ou você me deu um plano, você me falou para permanecer na sua presença, e eu fui lá e eu fiz com a força dos meus próprios braços, e agora Deus, eu preciso de uma solução. Eu preciso que você restaure a minha vida, eu preciso que você corrija esse caminho que eu errei. Enquanto Ele só está falando, fica na presença, descansa na presença. Porque se você tem fome, e se você tem sede, então você não precisa mais comer da comida desse mundo, você não precisa mais beber da água desse mundo, você só precisa de mim, que as outras coisas elas vão acontecer. Então, quando você tem sede, fome e sede, e você ficar longe da presença, você fica uma presa fácil. Faz esse exercício todas as vezes que vêm dúvidas na sua cabeça sobre o seu futuro, todas as vezes que acontecer algo no seu trabalho, na sua escola, que te tira a paz, que mexe com a sua identidade. Quem não questionou a sua identidade? Será que eu sou filho mesmo? Será que Deus está me ouvindo? Faz esse exercício. Olha se você está na presença. Longe da presença, cara, o diabo ele vai mexer com a sua cabeça. Ele vai lançar setas, ele vai lançar dúvidas, ele vai atacar a sua identidade. E aí você acha que só vir no sábado e no domingo e cantar eu só quero a sua presença, te faz estar na presença.
Quando você canta, ei Jesus, eu quero a sua presença, hoje eu não vou te pedir nada mais, é por Ele que eu estou gastando a minha vida. E você passa mais horas no TikTok do que em cima da palavra, tipo, calma, tem alguma coisa errada. Se você está numa roda de amigos e ali ninguém sabe que você é cristão, mano, tem alguma coisa muito errada. Qual foi a última vez que você chorou em cima da palavra? Qual foi a última vez que, em vez de abrir os seus sentimentos para o seu coleguinha do lado, você abriu para Deus? Não em pensamento, mas em pegar, chegar no seu quarto, colocar a sua Bíblia, ou no seu lugar secreto, no seu escritório, tipo, o meu lugar secreto é no campo, porque eu moro 16 caras numa casa. No alojamento, morava 23, então era muito difícil ter um lugar secreto no quarto. Tipo, qual foi a última vez que você só pegou a sua Bíblia, colocou, você abriu e você falou, Espírito Santo, ei, lê para mim, é na sua presença que eu quero ficar. E aí a sua Bíblia ficou manchada de tanta lágrima em cima dela. Tipo, cara, para quem você tem aberto a sua vida? Sabe? Na presença de quem você está? Você clama pela presença do Senhor, mas é a presença do seu amigo que te satisfaz? Sim, é muito importante ter amigos. Eu não estou falando para você sair daqui e quebrar suas amizades, não. Mas tipo, existe um movimento de responsabilidade se levantando no Brasil. Existe uma palavra no Brasil se cumprindo, que aqui é um celeiro de missionários, que daqui vai vir a terceira onda de avivamento. E o quão responsável eu tenho sido com essas palavras e com a presença. Avivamento significa trazer vida ao que está morto. E aí, tipo, todo lugar que eu vou, eu só vejo as pessoas clamando, Deus, traz avivamento, Deus, traz avivamento, ei, eu quero avivamento, vem avivamento, vem avivamento. Cara, você não está morto. O avivamento, ele é um papel da igreja. O avivamento é algo que você pega daqui e você leva para fora. O avivamento é algo que quando você senta no seu escritório, no seu local de trabalho, a pessoa que está do seu lado, ela fala, caraca, quando você chega o ambiente muda. Não, isso não é clichê, isso é real. Eu acho que vocês ouviram isso a vida toda, mas isso é real. Qual foi a última vez que você sentou em um lugar em que estava rolando um monte de piadinha, em que estava rolando coisas que vão contra a palavra de Deus, que só de você chegar, sem você falar nada, o ambiente mudou? Porque a presença, ela é tão manifesta na sua vida que você não precisa abrir a boca. Qual foi a última vez? Porque, ei, se essa não foi a última vez, eu não vou nem perguntar qual foi a última vez que você leu a Bíblia. Eu não vou perguntar nem qual foi a última vez que você fez jejum. Eu não vou perguntar qual foi a última vez que você colocou o seu devocional em dia. Tipo, existem princípios básicos que fazem com que a gente permaneça na presença. Jejum, devocional, oração e intercessão é básico, todos os dias. Tá tudo bem se você ler só um provérbios por dia, mas não se contenta com isso. Eu acho que o que a gente mais tem é tempo. Meu pai é um cara super corrido, e sempre foi, é pai. Mas eu sempre vi ele tirando um tempo com Deus toda manhã. Eu tenho certeza que o pai, a mãe de vocês tem um trabalho, tem as coisas, são mais corridos que vocês. E acho que vocês já viram eles tirando tempo com Deus. E você? Qual tem sido o seu tempo com Deus? Qual tem sido o seu tempo na presença? Tá, existe fome e existe sede, mas você consegue reconhecer a presença e ficar nesse lugar? Para quem que você tem corrido, sabe? Se você questiona Deus falando, ei Deus, porque eu sempre caio nesse pecado? Ei Deus, porque eu não consigo parar de mentir? Ou ei Deus, porque eu não consigo fazer um devocional? Ei Deus, porque quando eu estou no meu quarto, eu estou carente, eu vou e fico vendo porcaria na internet, eu fico vendo mulher rebolando no TikTok, ou homem sem camisa rebolando no TikTok? Porque eu sempre caio no mesmo pecado? Tipo, você está longe da presença, velho. Esquece. Se você está no ciclo repetitivo de pecado, você está longe da presença. Mateus, nossa, você falou e agora eu me lembrei, faz uma semana que eu não leio a Bíblia. Meu, desculpa, faz uma semana que você está longe da presença.
Mateus, faz um mês. Então eu não vou nem falar, tipo, um mês, mano. Isso daqui não é presença. Mas tipo, não é o que vai definir a sua vida todo dia. Tipo, começa a puxar a memória. Tipo, aonde você está, fecha o seu olho e puxa a memória agora. As vezes que você viu Deus te incomodando, porque eu tenho certeza que Ele te incomodou em algum momento essa semana, e você negligenciou. Começa a puxar agora. Se você não lembra, fala: Espírito Santo, me mostra, traz ao meu coração agora. Eu tenho certeza que o Espírito Santo vai trazer. Começa a olhar para aquele momento que você julgou que era ruim, e você falou: ei, Deus não está aqui, mas na verdade era você que estava longe da presença. Quando Deus ele desce no jardim, depois do homem e da mulher ter pecado, Adão e Eva eles estão nus, eles estão escondidos. Mesmo assim, Deus desce no jardim e Deus fala: aonde você está, Adão? E Adão fala: eu estava escondido, eu estava com vergonha porque eu estava nu, e eu tive medo, por isso eu me escondi. Tipo, Adão estava longe da presença, mas não a presença estava longe de Adão. Deus desceu para encontrar Adão. O seu medo, o seu pecado não vai te afastar. O seu medo e o seu pecado não vai fazer com que Deus te afaste de você, mas vai fazer você se afastar de Deus. Deus ele anseia por tratar a presença dele junto com você. Deus ele anseia em ter esse relacionamento. E tipo, você fica falando: Deus, você não está aqui. Cara, é você que está longe. Tipo, você pode ver em todo momento da Bíblia. Eu sempre falo isso para você. Acho que alguém já deve ter ouvido eu falar isso. O Velho Testamento ele é marcado por um ciclo repetitivo em que as pessoas tentam preparar um caminho para chegar até Deus, mas o amor de Deus é tão grande, e as pessoas, por não conseguirem preparar esse caminho, Deus ele chega e ele prepara o caminho no Novo Testamento. E aí ele envia Jesus, e aí Jesus fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida. A vontade de Jesus não era a cruz, a vontade de Jesus era cumprir a vontade do Pai. Jesus em nenhum momento falou: eu quero ir para a cruz. Na verdade, Jesus falou: Deus, afasta de mim esse cálice, mas faça a sua vontade. Quando você está na presença, você não esquece da promessa. Quando você está na presença, as coisas que Deus te prometeu, Ele vai cumprir. Quando Deus te incomoda, dá atenção para Ele, porque se Ele está te incomodando, é porque você está longe. Tipo, não é possível que você esteja na presença, e Deus ele está te incomodando de algo. Cara, quando eu estou na presença de alguém, sei lá, eu estou na frente estou conversando com um Tozinho, e ele batendo papo. O Tozinho não precisa ficar na minha frente, batendo em mim, falando: ei, eu estou aqui, ei, eu estou aqui, ei, dá atenção para mim, ei, eu estou aqui. Não, a gente está aqui, ó, frente a frente, conversando, um na presença do outro. Se Deus ele está te incomodando, é porque você está longe da presença. E aí você fala: é Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida. Por Ele quem? Qual é o plano, qual é o sonho do coração de Deus que você está cumprindo? Muitas vezes Deus ele só quer que você fique na presença dEle. Você tenha fome e sede pela real presença. Você está aqui, ó, correndo, se afastando dEle, correndo, se afastando dEle. E Ele é misericordioso e Ele está atrás. Tipo, eu vou ficar atrás, porque a hora que Ele virar eu vou estar aqui. E aí você está aqui, ó, correndo, correndo, correndo. Não é com a força dos seus próprios braços, sabe? O ponto 3, permaneça na presença. Se você está anotando, anota isso daí. Ponto 1, a gente já falou: a fome que nos leva a tomar uma atitude. Ponto 2, a sede que nos deixa desesperado. Ponto 3, permaneça na presença. Tá bom, Mateus, eu ouvi tudo que você falou. Agora eu entendi como funciona a presença de Deus. Mas como eu permaneço nesse lugar e o que esse lugar faz para mim? Permanecer na presença não é focar na promessa. Eu sei que todo mundo aqui tem promessa. Todo mundo tem um plano de vida. Todo mundo tem uma meta. Mas quando você está na presença, quando você cria um planejamento, nossa, isso é muito bom, façam isso, eu fiz isso e funcionou muito bem. Quando você chegar hoje na sua casa, eu espero que você faça isso de verdade.
pega uma folha de sulfite, não pega o bloco de notas, pega uma folha de caderno, uma folha de sulfite e escreve presença. Põe uma linha assim, ó, do meio até o final da folha e traça um plano para ficar na presença. Tipo, devocional, jejum, oração, eu vou fazer isso. Esquece da promessa que você tem. Por que eu falo esquece da promessa? Gênesis 12 e 13. Você não precisa abrir. Aqui a gente vai começar a ver a história de Abraão. E isso é algo que me marcou muito nessa semana, porque eu tenho estudado sobre a história de Abraão e também está no meu plano de leitura cronológico. Agora, depois que a gente saiu de Jó, voltar para Abraão. E Gênesis 12, Deus chama Abraão e faz promessas para ele. Sai da sua casa, da sua parentela, vai para a terra que eu vou te mostrar. Aqui, Deus não está, aqui ainda não veio Isaac, não veio Ismael. Deus ele fez uma promessa para Abraão. Abraão obedece, ou seja, a presença de Deus estava junto com Abraão. Abraão ouvia Deus. Abraão ouvia a promessa que Deus tinha lhe entregado. Abraão toma uma atitude, ele sai da casa, ele sai da parentela. Abraão e Ló, eles andam juntos. A Bíblia vai falar que Abraão e Ló eram muito ricos, tinham terras, tinham gado, tinham tudo. Abraão, ele vivia provando da misericórdia e da providência do Senhor. Só que quando a gente chega em Gênesis 15, Deus faz uma aliança com Abraão. Essa aliança é mais uma vez, o que acontece? Gênesis 12, 13, Abraão ele vai para o Egito. Sara, sua mulher, ele chega para Sara e fala: olha, fala que você é minha irmã quando o faraó olhar para a gente, para que ele não me mate. Abraão ele está na presença do Senhor e ele está com medo, mesmo vivendo a providência do Senhor. Quando eles chegam no Egito, fala que a irmã, beleza, o faraó entende e tudo mais, Deus coloca uma praga no Egito, o faraó chega e ele fala, tipo, aquela é sua mulher, não é sua irmã. Abraão assume o erro e Abraão não é morto pelo faraó. A graça de Deus ali existe sobre a vida de Abraão. Gênesis 15, Deus ele faz uma aliança com Abraão. A gente chama de aliança suzerana, uma aliança muito importante que vai apontar para Jesus lá na frente. Mas não é esse ponto que eu quero falar. Presença, promessa, desobediência, misericórdia, e Deus vem de novo com uma aliança. Chegando nessa aliança, ele promete filhos para Abraão. Gênesis 15. Gênesis 16, Abraão ele fala: opa, agora eu entendi o que eu tenho que fazer. Deus me prometeu, eu vou fazer com a força dos meus próprios braços. Na verdade, Sarai, aqui é Sarai, depois ela se torna Sara. Ela pega e ela bola todo um plano, e aí a Bíblia vai falar que Abraão concordou com o plano dela. Sarai pega uma serva, uma escrava deles, que é Agar, coloca com Abraão. Aí é uma parte muito complicada, não vou entrar nesse ponto. Eles têm um filho, Abraão, ela engravida, Agar vai para o deserto. Abre um parênteses, quando Agar está no deserto, ela foge, porque ela, na verdade não que ela foge, ela começa a olhar com desprezo para sua senhora, que é Sarai, e aí ela vai para o deserto. Deus encontra ela, um anjo do Senhor, e esse anjo do Senhor, no meu ponto de vista, é Jesus, porque é um anjo que faz promessa. Eu falo, mano, que anjo que faz promessa no meio do deserto? Tipo, mas enfim, é um outro estudo. Faz uma promessa, fala que vai multiplicar a descendência dela e fala para ela voltar. E aqui você pode perceber que uma mulher em situação de vulnerabilidade, que teve um filho ali, não porque ela quis, ela não engravidou porque ela quis, porque foi um plano de Sara e Abraão, Deus encontra ela. E aí, Agar, ela chega e fala: tu és o Deus que vê, né? Gênesis 16, 13. Então Agar deu ao Senhor o que havia falado com ela, o nome de tu és o Deus que vê. Eu não dou nome para a presença, eu estou dando nome para quem eu estou vendo. Agar, ela é a primeira mulher na Bíblia
a dar um nome para Deus. Ela é a primeira pessoa na Bíblia a dar um nome para Deus. Ah, Mateus, mas Moisés viu Deus, tudo bem, mas é Moisés que está escrevendo aqui. Moisés ele vem depois. Você pode perceber que Deus ele sempre está olhando para pessoas em situação de vulnerabilidade, pessoas que estão em situação de esquecidas pela sociedade. O coração de Deus está pelo perdido. Gênesis, fecha parênteses, Gênesis 18, Deus promete um filho para Abraão, mesmo ele já tendo cometido o ato de engravidar Agar com a força dos seus próprios braços. Então, Gênesis 17, ali vai ensinar sobre a circuncisão. Gênesis 18, Deus ele promete um filho para Abraão, e ele fala que o nome do filho vai ter que ser Isaac e tudo mais. Você pode perceber que Deus ele está tipo assim, mano, eu quero ter relacionamento com Abraão, a minha presença manifesta, parece que esse cara não entende o que eu estou querendo, ele faz tudo com a força dos próprios braços, e isso vem para os nossos dias de hoje, tipo, Deus ele quer ter relacionamento, ele quer que a presença dele seja manifesta na sua vida, e é o que eu falei, você está correndo, você está fazendo tudo com a força dos seus próprios braços. Só que o que é interessante é que agora parece que Abraão ele tem um shift, tem uma mudança, tipo, a mentalidade dele muda, porque ele já percebeu tudo que ele fez lá atrás. E aí depois que Deus ele faz essa promessa, aqui Deus ele está conversando com Abraão, depois a Bíblia relata como os homens que saem da presença de Abraão, e eles estão indo em direção a Sodoma e Gomorra. Gênesis 18, 22 vai falar, assim que aqueles homens partiram dali, foram para Sodoma, mas Abraão ainda permaneceu na presença do Senhor. Agora, Abraão não foi lá, pegou Sara e teve relações com ela para ter um filho. Abraão não foi fazer qualquer outra coisa da vida. Agora Abraão, ele recebe a promessa novamente, e ele permanece na presença. E aí na presença ele começa a interceder por Sodoma. E é aquela história que a gente sabe, que ele vai falar, Deus, se tiver 50 justos, 30 justos, tipo, a promessa já foi feita, que Abraão, ele já falou, mano, beleza, a promessa é essa. Agora eu vou permanecer na presença. Gênesis 19, Ló recebe na sua casa 2 anjos. Gênesis 20 vai falar sobre Abraão e Abimeleque. Gênesis 21, e o Senhor visitou Sara como tinha dito, e cumpriu o que lhe havia prometido. Abraão não precisou fazer nada, ele só precisou ficar na presença. Deus ele vem e entrega a promessa para Sara. Aí aqui vai ter o nascimento de Isaac, 3 capítulos depois. Abraão ele só precisou permanecer na presença. E o meu questionamento hoje, e o que eu quero que você comece a trazer à memória é: o Brasil tem uma palavra, a igreja tem uma missão, o Senhor entregou uma visão para mim. Eu tenho fome e sede. Pelo quê? Se eu estou correndo com a força dos meus próprios braços. Deus essa noite Ele está convidando, ei, entra na minha presença. Tipo, eu não sei o que você está passando na sua casa. Eu não sei se a sua família está brigando. Eu não sei se você tem um bom relacionamento com seus pais, com seus tios, seus primos. Eu não sei se tem alguém doente na sua casa. Entra na presença. Ai meu Deus, mas você me prometeu que eu iria passar na faculdade, que eu iria me formar, ia fazer pós-graduação, e esse ano eu não passei. Entra na presença. Mas Deus, está tudo difícil, você me promete tantas coisas, você falou que eu seria empresário, você me falou que eu teria empresas para abençoar o reino, e não está acontecendo. Entra na presença. Eu me lembro muito do testemunho do meu irmão, do Pedro, que quando ele precisava levantar o valor para a viagem missionária dele, faltando um dia para ele pagar o valor que ele precisava pagar 16 mil reais. Um dia antes ele não tinha dinheiro, não tinha. E o time
o time dele, lá na Farm, a gente é separado por times, né? E o time que a gente vive o ano todo junto e vai para as nações e tal. O time dele saiu fazer evangelismo, saiu para a cidade e ele ficou. Porque ele falou, eu preciso ter um tempo na presença. Enquanto ele permanecia na presença, um dia antes, no final de tudo, no prazo limite, uma pessoa oferta 16 mil reais para ele. E se o Pedro tivesse ido para a cidade? Fazer evangelismo é bom? É bom, mas Deus estava convidando ele para a presença. Isso é algo que mexe muito comigo, porque a nossa vida em missões é assim, tipo, é uma montanha russa. Só que o que eu procuro gastar mais tempo é na presença.